Enfim, bora. Vídeo Satoshi de anime, tipo assim, sei lá, mano. Anos atrás eu fiz um vídeo. Olha como ele fala, eu não consigo. Há 3 anos atrás eu fiz um vídeo ruim falando que Jujutsu Kaisen era o melhor mangá em Eu fiz um vídeo ruim há 3 anos atrás, então eu vou repetir aqui e fazer um vídeo pior ainda. lançamento. Hoje eu percebo que talvez Jujutsu nunca tenha sido nem bom para começar e que os problemas já existiam em evidência desde o início. O passado do Gojo e Shibuya foram apenas exceções raras de boa escrita Cara, ele é tipo o nerd em pessoa. Tipo assim, eu não consigo tancar. do GG. Sem ad hominem, fio sério, na moral, sem ad hominem. Ele é o nerd, cara. Nesse vídeo eu vou destacar 3 dos meus principais problemas com o mangá. R$ 1 por minuto tá ficando muito barato, não? Não tá não, mano. R$ 1 por minuto é justíssimo. Me lembra você. Não, tipo assim, eu não tenho a melhor das vozes, mas porra. E o que que eu... Faz ai depois. O que que eu pongo, Fufu? Eu não tenho a melhor das vozes, mas porra, eu falo pra fora pelo menos, né? Primeiro, a construção, no sentido da preparação para as cenas acontecerem. Segundo, o desenvolvimento, no sentido do trabalho das características dos personagens, Vai depois 40, que eu... forma Sei lá, os caras são ricos demais. que os tirem da zona de conforto e aprofundem mais essas características. Terceiro, narrativa, no sentido de como os momentos da história são contados. Inicialmente eu tinha dificuldade de me interessar por Jujutsu porque senti Tipo, esses vídeos de... Eu não vou cobrar que ele tem uma qualidade grande, o vídeo dele, né? Então o quê? De, porra, 17 anos? Quantos anos ele tem? 17 anos e tá, tipo, sei lá, tentando se divertir aí fazendo vídeo no YouTube. Então eu não vou cobrar uma qualidade gigante, mas, porra... Já é o pior vídeo da história. Só pra ele ter, tipo, repartido certinho, assim, narrativa, produção, que faltava algo que desse roteiro. personalidade para a obra. O mundo moderno cheio de maldições não era novidade. Esteticamente não era tão atraente. Faz ai Os depois. personagens não tinham Porra, mas aí também vocês querem tudo, mano. Atualizado 2024. Manda Deus 24, tamo junto. Vocês querem tudo também, mano. Sei lá, tipo assim, porra. Me come logo, porra. What? O maior problema do Resident Evil 4 Remake, revisada. Ah, eu vi isso, lembra? Receba. Bora. nada diferente de encontrado em outros Battle Shonens, além do Itadori, mas eu vou deixar mais para depois. Então, o que sobrou foi o sistema de poder, que foi o mais atraente, mas ao mesmo tempo se mostrou ser um dos primeiros Não dá pra levar ele a sério, tipo, desculpa. responsáveis Dá pra levar a sério? Não dá. pelos problemas do mangá. O sistema de poder de Jujutsu é básico, e o seu problema é se passar por complexo. Em vários É passar por completo. momentos das Pô, é difícil, mano. lutas, É difícil. o GG perde muito tempo explicando É detalhadamente difícil. porque X condição de X poder anulou Y condição de Y poder, e porque tal personagem não usou tal habilidade. Por exemplo, no jogo do abate nos é apresentado o Hakari. Tipo, ele não parece que ele tá fazendo um vídeo sei lá, tentando trazer alguma coisa. Parece que ele tá querendo afirmar a opinião dele, tá ligado? Um personagem com uma técnica amaldiçoada de paixão. Ou seja, funciona como uma loteria. É simples, mas o Gege gasta páginas e páginas no meio da luta com o Kashimo para explicar cada ponto desse pachinko, para depois o próprio Gege Ó, o problema, não, ele não tá opinando, cara. Quando você tá opinando, você tenta formular a sua opinião de maneira... Tenta formular a sua opinião de maneira agradável, de maneira virtuosa, de maneira que traga uma visão. O que ele tá fazendo é martelando uma visão que ele tem de maneira objetiva e imparcial. Porque ele quer tá certo e não que ele tá querendo agregar uma visão diferente. Tipo, não tem motivo nenhum pra ele estar argumentando dessa forma. Tipo, por exemplo, nem deu tempo dele formular a opinião. Ele já foi, por exemplo, olha isso aqui. funciona como nos é apresentado o Hakari, um personagem com uma técnica amaldiçoada de paixão. Opa. Anulou Y condição de Y poder, explicando detalhadamente porque X condição de X poder anulou Y condição de Y poder, e porque tal personagem não usou tal habilidade. Por exemplo, Tá vendo? Tipo assim, ele afirmou algo, aí ele pensou na cabeça dele. Bom, se eu afirmei, eu preciso exemplificar. Por exemplo, e aí ele começa a exemplificar. Mas, tipo, nem deu pra entender direito por que é um problema o que ele disse, tá ligado? Ele só... Ele só falou que é um problema ficar explicando as condições. Mas ele não explicou por que é um problema. Ele não explicou porque ele não curte. Ele não explicou por que atrapalha o ritmo. Ele não explicou porque deixa vazio. Ele não explicou porque deixa raso e blá blá blá. Então, no jogo do ele tá fazendo pra ele esse vídeo. abate Porque não tem problema nenhum, tá ligado? Só que, porra, é melhor não postar, né? nos é apresentado o Hakari, Se é pra você, sei lá, mano. Discute aí sozinho, porra. Faz shadowboxing. um personagem com uma técnica amaldiçoada de pachinko, ou seja, funciona como uma loteria.
É simples, mas o Gege gasta páginas Mas e o melhor tu não páginas faz, né? Não tem capacidade. no meio da luta com o Kashimo para explicar cada ponto desse pachinko, para depois o próprio Gege, em uma página, conseguir resumir tudo que ele disse por completo. Esse sistema passa uma sensação de falsa complexidade, e essa complexidade, além de falsa, não agrega pra história, pra temática, pra nada. Só faz com que ele gaste um tempo que poderia ser gasto pra, sei lá, desenvolver melhor seus personagens. Em Hunter x Hunter, por exemplo, Aí, tá vendo? É viciado em exemplo, tipo. se gasta páginas É vídeo de refutação. para detalhar o Nen, porque esse Nen está diretamente ligado com as características do personagem, em personalidade Tipo, a pessoa em dar melhores benefícios pros subs. e até com seu desenvolvimento. Em Jujutsu, são só poderes. O vazio roxo do Gojo só é forte, não tem uma ligação temática valorosa por trás. Tipo, o Gojo tem como discussão principal ser mais forte, isso diretamente ligado, que seus poderes são muito fortes. Mas tá em 2x também o vídeo, e não tá. Mas o Ele passa todos os assuntos de maneira muito rápida. vazio roxo diretamente não traz implicações pro desenvolvimento do personagem. What? Ele mandou 2 vídeos. Obrigado pelos 76, cara. Porra! How? Tamo junto, mano. Caralho. Dark Souls não é É ruim. isso aí que você leu. Dark Souls 2 não é ruim. Dark Souls não é ruim, você que é burro. Caralho. Mais um vídeo de Dark Souls. Mano, só dá corte Dark Souls 2 essa porra. No último vídeo eu recebi vários comentários e eu não sabia disso. Dark Souls 2 é ruim, não é ruim, você é burro. Dark Souls não é ruim, você continua burro. Brutal, tá? Eu vi que foram 2 links, tô pegando. Brutal. É isso aí que você leu. Dark Souls 2 não é ruim. Você que é burro. No último vídeo esse vídeo pode ofender muita gente. A voz do beta. Ai, caralho. Fechei o bagulho sem querer. Do personagem, em personalidade e até com seu desenvolvimento valoroso por trás. Tipo, o Gojo tem como discussão principal ser mais forte, isso diretamente ligado, que seus poderes são muito fortes. Mas o vazio roxo diretamente não traz implicações pro desenvolvimento do personagem. Não é tipo, sei lá, Como não? no Mangekyou Sharingan em Naruto, que tá ligado diretamente Como não? Ele entendeu o conceito do universo, não? Quando ele consegue o vazio roxo, ele conseguiu o balanceio, né? Porque ele tava muito preso em ego, muito preso em arrogância, muito preso em odiar os humanos. Ou de odiar o fraco, né, no caso. Não? Não é isso que acontece? No Jujutsu eu entendi errado? E aí ele consegue finalmente entender o equilíbrio. Ele consegue finalmente entender que, tipo, existem pessoas que ele precisa proteger, existem pessoas boas, existem pessoas ruins. alma de um personagem que Não é isso? Ah, então beleza, entendi errado. pode ser um gatilho de desenvolvimento para ele. Não é tipo Fullmetal, que a alquimia tá diretamente ligada com os traumas do Ed e do Alphonse. Não tem o valor que outros shonens dão aos seus poderes. Além disso, eu particularmente não gosto de alguns conceitos menores, como a energia reversa usada para cura. Em Shinjuku, isso acabou Aí tirando tá vendo, mano? Não dá nem tempo de saber o porquê que ele não gosta, ele já vai exemplificar, velho. Porra. É que isso daí que ele tá fazendo não é um vídeo, é uma refutação no Twitter. E parece que ele tá respondendo alguém, tá ligado? Tipo, é quando, sei lá, quando o Igor tenta mitar alguém, mita pra cima de alguém, ele vai lá e fala, não, é porque é Izaz e receba e Bill. do peso de cada escolha de alguns personagens, como o Itadori, que era estraçalhado pelo Sukuna, mas logo em seguida voltava de Boa noite aí, The King, tamo junto, mano. boa para continuar Taos é amanhã, mano, amanhã tem Taos, The King. batendo porque tinha treinado a cura em off. Um personagem como Sukuna, usando ela, não me afetava tanto porque ele foi estabelecido como o ápice do universo de Jujutsu, que era quase impossível de ser derrotado. Então ver ele se curando com facilidade era aceitável. Agora o Itadori ou qualquer outro estudante era só broxante. Fora algumas inconsistências nas próprias explicações do Gege, Não, mas... Sacou? como o Não código dá pra entender, é um vídeo sobre nada, mano. do Sukuna não desviado pelo Gojo, malabarismo pro Sukuna não ser condenado pelo Higuruma, enfim, eu não vou gastar minutos discutindo porque tal coisa não fez sentido. O ponto é que tudo isso ou realmente não fez sentido, e ele teve que criar contradições nas explicações para funcionar mudando coisa em cima da hora, ou foram de fato explicadas, mas a explicação não é necessariamente boa. A própria não Mas mesmo que, tipo, I mean, morte do Yuta mesmo que a explicação não seja necessariamente boa, não significa que vai estragar narrativamente a obra. Não é assim que funciona um roteiro. Você não precisa, nem só de explicações vive roteiros. Geralmente um roteiro pode ser, sei lá, completamente vago e ainda assim ser extremamente profundo em questão de síntese, né, de semântica, de prosa.
Como é. Como é Naruto. Naruto é, porra, zero explicações, as coisas acontecem porque sim, o chakra, células do Hashirama, o caralho é 4. E muitas das vezes, tipo, tem muito de filosofia, né? Tem muito de, de mensagens importantes, prosas importantíssimas que compõem uma obra de qualidade. Não que Jujutsu tenha isso, mas whatever, não é. Ele tá usando isso como argumento more pra dizer que a narrativa de Jujutsu é inferior, whatever. Luta tem justificativa, mas é ruim porque a obra construiu para a morte dele, morrendo como uma ferramenta usando o corpo do Gojo como ferramenta. Então o Gege pode não ter contradito conceitos estabelecidos no sistema, mas contradisse a Tipo assim, a morte do Gojo, por exemplo, eu sei que ela é mal escrita pelo que falam em questão de lógica, mas as pessoas, tipo, que pensam minimamente, falam que essa morte do Gojo é boa, não? Narrativamente. Então, tipo, whatever, sacou? Se no contexto principal, que é a história, é a prosa, foda-se a racionalização do poder e tal. construção Porque não é o que tá mais importante. Óbvio que autores geniais conseguem fazer as duas coisas, tá ligado? Autores geniais conseguem colocar um universo com completo sentido, ao mesmo tempo que conseguem colocar uma filosofia foda, tá ligado? Depois eu vejo o Chrome, mas porra, tem muito vídeo pra ver, mano. feita Enfim, pro personagem. tipo Oda, não. Mas essa ainda é a ponta do iceberg. Eu quis Tipo começar Togashi. pelo sistema de poder porque ele é o maior foco do Gege no mangá e atrapalha o restante. O autor focou tanto nele que esqueceu de fazer o meio do início ao fim das cenas, dos personagens e de suas relações. Isso é evidente desde o início, com a relação superficial do trio principal, Itadori, Nobara e Megumi. Eles são apresentados um pro outro ao mesmo tempo que nós somos apresentados a eles, mas em poucos capítulos já começaram a agir como se fossem amigos há muito tempo. Mas o que que isso prova ou evidencia que não foi planejado? Uma cena que deixa claro isso é quando Megumi e Nobara ficam de luto, tristes pela morte não permanente do Itadori na época. Eu entendo ficar Porra, esse caralho, se tu conhecer uma pessoa e essa pessoa morreu, você não vai ficar chateado minimamente? Não precisa ser amigo não, mano. Você conheceu essa pessoa, ela é do seu grupo. Você tem interação. E ela morre, você não fica minimamente chateado com isso? em choque pela suposta morte de um colega logo no início, causada Não, então beleza. Então, sei lá, porra. pela maior maldição da história. Mas Tá, ficar foi mal. Eu que sou viado, não. triste por isso é estranho. É até engraçado porque a própria Nobara fala sobre se conhecerem há pouco tempo, mas ainda reage da mesma forma. Mas eu tô então. Resenha. Hoje tem vídeo, hein, mano. Olha só. Tô me sentindo na end, mano. E tem o Fufu ainda. Eu acho que eu vou deixar o Fufu por último, mano. Acho que eu vou ver o do Dark Souls depois. Não, vou ver isso aqui. Vou ver em ordem, vai. Vou deixar o Fufu por último, que o Fufu é de fazer. Em luto. O próprio Megumi já confiava no Itadori como se fossem amigos há anos. E posteriormente no mangá, a relação dos três não é exatamente desenvolvida. Na verdade, a gente teve mais profundidade, entre aspas, na relação Itadori e Junpei do que nos três. Nem química os três tinham como trio. O máximo que eles tinham em cena era o Itadori e a Nobara sendo bobos, enquanto o Megumi ficava sério. Uma gag besta. É porque é pra você. Não precisa mostrar que eles são amigos pra eles serem amigos, né? Tipo, é uma idiotice muito grande você cobrar que tudo seja mostrado, não? Foi definido que eles viraram amigos. Não tem eles, tipo, interagindo de maneira pessoal, fazendo bobagem, fazendo brincadeirinha. Você precisa, tipo, ter cenas. Olha, somos amigos. Olha, estou lutando por você. Pra você crer que eles são amigos? Não precisa, né? O ponto do Junpei, narrativamente falando, que ele quer tanto falar de narrativa, o Junpei, ele não tá tentando desenvolver uma amizade entre os dois. O Junpei está tentando desenvolver um drama sobre a filosofia do Mahito. Que o Mahito, sim, é um personagem muito mais importante. Sacou? O Junpei é meio que uma ferramenta pro Mahito. Então, por isso que mostrou essa amizade, entre aspas. Mas não é a amizade em si. Eu só conseguia ver um desenvolvimento mínimo, E sim, o Junpei é muito ruim. no máximo entre Itadori e Nobara, que eram mais destacados como dupla, e em Shibuya a Nobara foi justamente os gatilhos pro desenvolvimento. Tipo, eu não tô defendendo o Jujutsu, tá? Jujutsu é uma merda, mas tipo... Porra, ele só tá argumentando, tipo, loucura aqui. Você não precisa, tipo, mostrar eles sendo amigos pra você acreditar que eles são amigos. Claro, quando uma obra mostra eles sendo amigos, é da hora, pô. É maneiro. Tipo, o Gon e o Killua brincando na sala lá, pescando o bagulho a meia do Leório e assim vai, tá ligado?
Mas, porra. Pô, não precisa mostrar que eles são amigos pra você saber que eles são amigos. do Itadori. Mas ainda era pouco, a gente teve um tempo curto para acompanhar só os três com o Gojo, porque logo em seguida, mais estudantes eram apresentados, e desses estudantes, a maioria continuou até o fim do mangá, sendo esquecidos também. O Gege tem um problema semelhante ao Oda, de ir criando novos personagens para serem usados apenas em um momento específico, enquanto esquece de outros que poderiam ter sido usados, ou só usar menos personagens e aproveitar mais do pouco que tem. Pra que caralho serviu o Kashimo? Por que não usar melhor, sei lá, Miwa, o Kokichi ou qualquer random que não foi trabalhado e só serviu para momentos específicos? Quando esses personagens esquecidos foram usados, como o Miguel, ainda assim, só foi para um capítulo específico sem fazer nada relevante de verdade. Não sei mesmo, mas não sei se isso realmente é uma qualidade ou um defeito, mas tipo, dá pra você criar personagens chaves pra você poder falar coisas chaves em momentos chaves, isso não é necessariamente um problema, depende de como é feito. O jogo E do aí você pode só simplesmente esquecer dele depois, Apache desde que tenha sido feito de maneira relevante, falado de maneira relevante. inteiro é um exemplo do enchimento de personagens em Jujutsu. O Gege criou um random para cada um lutar. A Maki com os dois randoms que apareceram agora no final e só existiram para ela conseguir um up. O Megumi com outros randoms. Só o Higuruma foi interessante e mesmo assim não é um personagem super bem feito. Só é um personagem com poderes interessantes, nada além disso. São poucos os personagens em Jujutsu que são memoráveis. E não é como se isso fosse em prol de desenvolver bem a história dos poucos O Hunter x Hunter faz isso não, o quê? De criar um personagem específico, falar coisas específicas e depois sumir? Faz. Chimera antes tem bastante disso, o Yakushin tem isso, e funciona muito bem. Por isso que eu tô falando que o que ele tá falando aqui não é regra, ele tá falando que não funciona o Jujutsu. Só que ele tá tão obcecado em, tipo, explicar a opinião dele. Não, provar a opinião dele, não é explicar. Que ele esquece de explicar, entendeu? Ok, beleza, uma opinião válida do que ele tá falando. Ele acha que não funciona esse método de narrativa em Jujutsu. Aí ele fala, por exemplo, e aí acontece, e é isso. Tipo, ele já tá pressupondo que o ponto está certo, antes dele argumentar o porquê que o ponto está certo. Ou ele tentar trazer a visão pra gente aceitar a visão dele. que existem. Vou usar de exemplo Itadori, Megumi e Sukuna. O Itadori como protagonista é até interessante, porque ele sempre foi tratado como uma pessoa normal, sem a ambição de ser o mais forte de todos ou algo do tipo. Só queria ter pessoas ao redor e proteger elas. É algo à parte do resto em Jujutsu, até por não ter uma expansão de domínio por base do mangá. Ele se destacava por não ter nada que o destacasse. Mas é só isso. O Gege perdeu oportunidades para realmente moldar o personagem. Shibuya foi um momento em que, de fato, ele teve um amadurecimento por conta das mortes e por ter que lidar com parte da culpa. Ele também se tornou alguém mais empático em Shinjuku, comparando a forma como lidou com Mahito e a forma como lidou com Sukuna. Mas isso não foi desenvolvido. É como se a gente só tivesse o início e o fim do personagem. O Mas o que significa isso que ele tá falando? Itadori ficou boa parte do jogo do Abashi de Shinjuku. O que significa isso que ele tá falando, cara? Não foi desenvolvido. Por quê? Por que exatamente esse vídeo esse vídeo não, esse arco não é um desenvolvimento pra ele? Tem todo um começo, meio e fim esse arco do personagem. Ele tem. Não só nesse arco, né? Mas dessa passagem até Shibuya, tá ligado? Tem o Mahito, onde ele nega que é parecido ou qualquer coisa do Naruto. Ele odeia o Mahito, ele odeia. Ele tem repulsa, tem nojo. Depois é explicado o sistema de jutsu. Depois ele continua negando durante, mas ele já nota que ele tem que matar certas maldições, como ele mata aquela maldição aleatória no começo do arco, dentro do metrô. E depois tem o Eu Sou Você, tá ligado? Então, tipo, esse é o desenvolvimento. É ele sendo colocado em situações onde tem coisas maiores que ele. E que se ele não tomar alguma ação, ele vai ser engolido, assim como o Mahito. E essas coisas maiores que ele forçam essa ação dele. Então ele é a mesma coisa do Mahito. Ele tá num sistema onde ele é obrigado a fazer coisas. O Mahito é uma maldição, que é maior que ele. Então ele é obrigado a matar humanos. E o Itadori tá no sistema de jutsu. Ele é obrigado a matar maldições. É um subtexto básico, mas é um subtexto desenvolvido, tá ligado? Por que isso não é um desenvolvimento? Só aparecendo pra bater em quem tinha que bater. E quando teve um momento mais introspectivo com Sukuna na expansão de domínio, foi repentino e durou pouco. Lobotomia. Obrigado pelos 8. Porra, então é dinheiro infinito nessa porra, aparentemente. É isso, não é? Beleza, mano. Então beleza. Zangado, mogando. Faltam momentos introspectivos pros personagens de Jutsu. Momentos individuais de cada um, mais monólogos. Fora Novamente, isso aí é narrativa, tá ligado? Porque combina. É muito fácil você sugerir algo e você não perguntar o porquê.
Se colocar monólogo em Jujutsu, ele vai perder ele não você acha que ele não perderia dos pilares de Jujutsu, que é a prosa, o diálogo mais simples e mais direto? Se colocasse mais monólogos indiretos? Se colocasse mais visões? Se colocasse mais tempo de tela do personagem refletindo, etc. Jujutsu, desde sempre, ele sempre foi direto. Você pode ver, sei lá, tipo, o primeiro mini arco lá, que é do dedo do Sukuna, ele termina com o Itadori não pensando duas vezes pra comer o dedo, sacou? Tipo, não tem um desenvolvimento, não tem meu Deus, vão me superar! E aí, tipo, a mina no meio da rua, sendo atropelada, e o protagonista salvando, tipo, no bagulho épico. Não tem, é do nada, é seco. Essa coisa seca é a identidade de Jujutsu. Então, será que se não tivesse esses monólogos não quebraria? Tipo, é muito fácil sugerir. Tipo, eu gostaria que tivesse mais cenas de ação e monster. Mas será que mais cenas de ação e monster não ia quebrar o ritmo da narrativa? Hora de lutas. O próprio luta da Nobara, que supostamente teve uma morte muito impactante, A identidade, tudo que torna? foi estranho. Ele e o Megumi de vez em quando lembravam dela e ficavam tristes, mas rapidamente seguiam em frente, só. A própria relação do Itadori com o Sukuna, que passaram o mangá todo no mesmo corpo, é mal trabalhada. Durante a luta dos dois é revelado que o Itadori é sobrinho do Sukuna, mas essa revelação é totalmente ignorada pela história. Só é jogada ali e você aceita e foda-se. Qualquer tipo de desenvolvimento não é trazido de volta posteriormente. Isso parece ser ruim mesmo. Nem em lutas o Itadori consegue ser interessante. A luta com o Sukuna se resumiu a ele spamando o Black Flash. O que se espera de um personagem mais limitado em poderes é estratégias criativas para deixar o combate mais... Aí ele só tá, tipo, sei lá, dizendo que que não é interessante, por exemplo, a coreografia de Jutsu, né? Porque dá pra ser só socão e a coreografia ser boa, não? É impossível. Baki é só socão. E a coreografia é interessante. Então, tipo, sei lá. Eu não sei como que é, eu não li essa parte, né? E nem pretendo ler. Eu vi pelo Com Volta Gojo. É ruim a coreografia? Porque ele é um bom artista, né, o Gege. Ele visualmente ele é interessante. Eu li até Shibuya, né? É interessante visualmente. A coreografia é ruim dele dando socão? Se a coreografia é boa, é interessante, não precisa ter outro poder, tá ligado? Eu entendo você querer. Mas não precisa necessariamente ter outro poder. mais dinâmico, mas isso só aconteceu um pouco quando o Todo entrou em cena, e mesmo assim continuou não sendo mérito do protagonista, e sim do novo personagem. O Itadori era um personagem que flertava com ser interessante por ser normal, mas acabou só sendo vazio e mal concluído. Já o Sukuna, apesar de eu ainda achar um bom personagem, parece incompleto, principalmente depois do último capítulo com sua escolha de norte ou sul. O Gege ia citando coisas sobre ele aqui e ali para instigar, tipo ter matado o irmão, diretamente ligado ao Itadori, ser conhecido como o Desonrado ou o Anjo Caído. É semelhante ao Kaido, que teve uma construção, mas parece que faltou ligar tudo pra ficar mais completinho, mesmo Mas aí, tipo, sei lá, eu não entendo, eu não consigo entender exatamente aonde, né? que o personagem ainda... Eu não tô nem falando isso sei lá, pra humilhar o vídeo, alguma coisa do tipo, porque eu realmente não consigo entender. Eu tô sendo analfabeto aqui? Eu acho que não, né? Eu acho que ele só não tá detalhando o suficiente. seja bom. Sobre o Megumi, ele evidencia até mais do que os outros essa falta do meio em Jujutsu. O Megumi sempre foi retratado como um personagem com pessimismo pra vida, e em Shinjuku isso aumentou mais ainda por ele se ver como um peso para Os dois. seus amigos. Então eu sou analfabeto, mas não dá pra entender no vídeo. Entendi. Mas o Gege, durante a luta inteira, raramente fez questão de destacar isso, mostrar a perspectiva do interior do Megumi. Não, tipo, eu entendo o que ele tá falando, obviamente, mas, tipo, não... Ele não tá detalhando aquilo, não dá pra entender de fato por que é um problema, sacou? Tipo, se você pegar o que ele tá falando e jogar no limbo, tipo, qual o problema? Tipo, por que isso é bom? Por que isso é ruim? Por que isso... Não dá pra saber se ele tá xingando ou tá elogiando. Se você falar o que ele tá falando de maneira feliz, vai parecer que você tá elogiando. Quanto ele estava sofrendo. A gente sabia que ele estava sofrendo porque era lógico, mas pouco foi mostrado. Por isso, a volta dele após ouvir as palavras de motivação do Itadori soou forçada. Não existiu uma construção do Megumi depressivo, pro Megumi começando a perceber que talvez conseguissem salvar ele, pro Megumi percebendo que ele precisava continuar vivendo. E muito menos um grande discurso do Itadori Será que não teve? pra Também. fazer sentido o Megumi mudar a forma como ele pensou durante o mangá inteiro. Foi muito rápido. Será que não teve? Será que não é só ele... Será que ao todo, tipo assim, a construção do arco, você olhando as coisas que estão acontecendo no arco, refletem no que tá acontecendo no personagem? Ou precisa mostrar o personagem olhando pra isso e falando, meu Deus, aconteceu isso. E aí, tipo, ele mudou de opinião?
Eu até acho que Hum, Jutsu consegue ter bons personagens ainda. O Sukuna, como eu falei, ainda é um bom personagem, é um ótimo vilão, principalmente pela relação com o Gojo e toda a discussão sobre ser o mais forte e suas diferentes perspectivas sobre isso. O Geto também foi interessante quando existiu pela ideologia conflitante com a do Gojo. A Maki foi uma das poucas personagens que realmente teve um desenvolvimento para explicar toda a mudança que é jargão, mano. teve. É só jargão. Desenvolvimento não é o ato de você mostrar mais, mano. O Kenjaku Desenvolvimento não é esse ato. Desenvolvimento. Ah, sei lá. Eu não vou falar que Jujutsu é bem desenvolvido, porque eu não gosto de Jujutsu também. Só que, porra. também Jujutsu não é o. Desenvolvimento não é o ato de você mostrar mais. Ele parece que tá querendo falar isso. serviu como vilão principal genial, De você dar mais atenção, de você trazer mais informações sobre isso. Não é isso o desenvolvimento, mano. estava por trás de tudo há anos. Mas no fim, até esses personagens foram desperdiçados, porque eles tiveram Ninguém seus nessa bolha sabe o que é desenvolvimento. momentos em É jargão. específicos, mas depois o Gege conseguiu cagar tudo. Sinceramente, até Desenvolvimento é literalmente o que a palavra diz, tá ligado? É desenvolver, é trazer mais. Só que o mais é subjetivo narrativamente, artisticamente. O que é mais? Mais é mais tempo de tela? Mais é mais informações? Mais é falar mais? Mais é ter mais tempo daquilo ocorrendo? Não necessariamente. Mais pode ser o personagem sorrindo, já pode ser desenvolvimento. Mais pode ser aleatoriamente um discurso, sacou? Por exemplo, eu não tô falando que o Vegeta é assim, porque o Vegeta tem um. O Vegeta tem um. O arco inteiro do Namekusei tem de fato mais informações. Mas, tipo, digamos que. Aconteceu a todos os eventos de Namekusei, tirando a parte do Saiyajins. E aí no final, o Vegeta faz o discurso. Aquele discurso pode ser tratado como desenvolvimento, sacou? Só o ato do discurso em si. Só que pro Satoshi Shitzue, o que ele tá argumentando, isso seria o final, não seria o meio. Sendo que não exatamente. Aquilo é o desenvolvimento. Shibuya, que é o único arco que eu acho bom no mangá, foi perdendo brilho. A principal característica deles são as suas mortes e o significado que elas possuem pra história. Desenvolvimento é mudança. Não é exatamente, porque, por exemplo, o Kaneki, ele tem a jornada do tolo. Ele não muda, ele no primeiro mangá. Ele faz toda uma volta. Ele tá no final como ele tá no começo. Só que tá, tipo, obviamente muito pior, tá ligado? Sacou? Não é exatamente mudança, mas desenvolvimento tem a ver com isso. Mas não é exatamente. Depende da narrativa, tipo assim, obra de arte não existe essa métrica, mano. O que você pode fazer, objetivamente, a maioria das pessoas não entendem o que é objetividade. Não que eu seja o grande entendedor aqui, mas a minha visão de objetividade, vocês podem concordar ou não. A minha visão de objetividade não tá em você criar uma métrica e essa métrica ser usada pra todas. Não existe isso, isso é loucura. Objetividade é o ato de você discutir pra obra de arte. É o ato de você discutir de maneira racional aquilo. Então você tem que pegar cada contexto e você discutir racional. Se o seu argumento é bom, e o seu argumento tá certo, necessariamente ele está mais correto que um que está mais errado, certo? Necessariamente. É isso que seria objetividade. Você pegar uma pessoa que entende do que tá falando sobre aquilo, e você vai lá e tentar responder. Se você for mente aberta e você não conseguir responder, no caso ele estaria certo, ou você estaria certo. E assim vai. Personagens. Então, tipo, não dá pra você, porra, sei lá, furo de roteiro é ruim. Beleza, é um furo de roteiro em Soul Eater e um furo de roteiro em Monster. Tem o mesmo peso? Não tem o mesmo peso. É outra coisa, né? As mortes em Jujutsu não seguem um propósito de te deixar emocionado. Seguem um propósito de mostrar que os feiticeiros são vulneráveis. E isso é normalizado, porque são usados apenas... Sei lá, a intenção de uma obra... A intenção de todas as obras de arte é imersão. É você estar dentro da obra. Aí furo de roteiro estragaria a sua imersão porque você tá tirando a continuidade daquilo. Tipo, é só você falar que não, tá ligado? Não está tirando a minha imersão nessa obra, porque essa obra não requer imersão. E assim vai. Tipo, não tem como você colocar uma métrica específica pra cada obra e pra todas as obras e é isso. Ferramentas. A morte do Nanami funciona por isso. Ele era um personagem que teve tempo suficiente pra gente se apegar, mas o arco mostrou que ele era só mais um pra aquele mundo. Sem forçar qualquer tipo de drama superficial, conseguiu tornar a sua morte marcante pra aquele eu, mas natural pro mangá. Em contrapartida, a morte da Nobara... Eu acho que eu não acho ao certo que o Nanami, ele é diferente do resto, não. Eu acho que o resto do que acontece é bem parecido com o que acontece com o Nanami. A diferença do Nanami é um dos personagens que tem um carisma. A parada dele ser um trabalhador estressado é interessante. E aí as pessoas acabam se apegando e gostando mais. Na época já era diferente e mostrava que as mortes de Jujutsu acabariam saindo do controle. Ela segue essa ideia da normalidade, mas o Gege poucas páginas antes da morte decide dar um último flashback para a personagem, para tentar forçar uma empatia maior sua por ela, tornando o momento superficial, porque é em cima da hora. O motivo
tornando superficial porque é em cima da hora. Mas Pra morte da Nobara ser por que que... impactante, Por que que ser em cima da hora cria superficial? Não dá pra entender o ponto. Tipo, eu consigo imaginar na minha cabeça o porquê que é superficial por ser em cima da hora. Eu consigo imaginar na minha cabeça. Sacou? Um motivo. Só que será que é? a princípio, é o Depende do contexto novamente, tá ligado? impacto que ela tem pro Itadori, não a morte da personagem em si. Mas o Gege, ao colocar esse flashback, tratou essa morte diferente da Nanami. Por exemplo, o Rei Genome. Ele aparece, dá umas mogadinhas assim, tá ligado? E aí no final de Gurren Lagann, ele tem um momento ali dele, de cima da hora. E é um momento muito foda. E você fica, caralho, que cara pica. É superficial por causa disso? E foi contra o que ele queria dizer com a normalidade das mortes daquele mundo, porque tratou essa morte como algo especial. Então até o arco que acertava onde os outros erraram também já tinha seus erros, que se tornaram erros maiores por covardia do autor. Eu não gostava da morte da Nobara, e até acreditava que ela poderia voltar antes sem problemas. Mas Gege Akutami decidiu fazer isso na prorrogação, quase indo pros pênaltis, sem construção narrativa nenhuma para isso, e justamente no único momento do mangá inteiro que o Itadori estava tendo um momento de protagonista, depois de anos, sendo ofuscado pelo ataque da Nobara que só voltou por fanservice. Qual o ponto de estragar uma morte que era o principal gatilho de desenvolvimento do Itadori só para poucas páginas? O Itadori já ia derrotar o Sukuna, mas com a volta dela, a vitória ficou menos impressionante por parte do protagonista, que teve que dividir a glória com a personagem que voltou e ainda por cima inferiorizou tudo pelo que ele passou em Shibuya. Tudo isso também demonstra... Dividir a glória, mano. Tipo, parece ser uma merda mesmo, sinceramente, mas... Dividir a glória e tirar o desenvolvimento... Não parece que isso é... Isso que não parece que é um argumento válido. Pessoalmente falando. Quão apática a história e os personagens são. A Nobara ficou meses em coma, e pra ter chegado só no fim da luta, provavelmente acordou durante ela. Ao acordar, ela teria que raciocinar sobre a morte do Mahito, o Sukuna possuindo o Megumi, a volta Parece uma merda mesmo, eu não li essa parte. e morte do Gold, as mortes e supostas mortes de outros de seus colegas. Era muita coisa pra ela ter que lidar, mas ela só chega na luta como se nada tivesse acontecido. O Kaora aparecendo no episódio de morrer seria ruim pra esse cara, então. Kaora é uma ótima... O Kaora é um ótimo exemplo de Evangelion. Ele aparece, ele tem um momento de drama, ele tem flashback... Não é flashback, né? Mas ele tem, tipo, lapsos, assim, de tempo de tela. Ele tem discurso no final. Porra. Não dá pra se apegar com o personagem, ainda assim ele tem peso narrativo. Forma mais Mas aí o cara vai argumentar, mas é pelo Shinji. E por que a Nobara não seria pelo Itadori ou whatever? caricata. Por que a personagem não pode ser um motor? Só um objeto? Por que todo personagem precisa ser desenvolvido? O meu problema... Eu tenho um problema... pessoalmente, com obras onde tudo que eles fazem é criar personagens pra desenvolver os outros, tipo, de maneira escada, tá ligado? Ah, vou criar esse porque esse vai ser uma escada pro outro. Eu acho uma forma de narrativa barata. Só que, isso se for feito com... a todo momento. Toda forma de desenvolvimento for só essa. Jujutsu não parece ser o caso, por exemplo. O Gojo ele não é desenvolvido por meio de escada. E a escada dele, se for utilizar o Toji como escada, o Toji é muito bom, tá ligado? Que mais? Nanami, não tem uma escada, e assim vai. Caricata possível. Um problema, por exemplo, é o Subaru. Nenhum personagem de ReZero significa nada. Todos eles são apetrechos narrativos pra fazer o Subaru reagir àquilo e ter um mini desenvolvimento, né? Uma mini reação ali que vai criar o drama do arco. Nenhum personagem ali faz qualquer coisa relevante. Nenhum personagem ali é qualquer coisa. Isso é um problema, porque nenhum personagem é nada. Só que não é um problema objetivo, é um problema em ReZero, tá ligado? Pessoalmente pra mim, e a gente pode entrar nessa discussão. Me perdi. Enfim. Mas nem todo personagem precisa ser desenvolvido ou whatever. É mais uma evidência de que os Mas pra um personagem ser realmente uma obra, realmente não precisa. Mas pra ser bom, necessita, não? Não exatamente. A Nobara pode ser uma boa ferramenta de roteiro, sacou? Por exemplo, como é o Gyro em Hunter x Hunter. O backstory do Gyro aparece, e é isso. É um backstory do Gyro. E aquilo fala muito sobre Quimera antes. Muito sobre Quimera antes e muito sobre Hunter x Hunter no geral. personagens em Jujutsu são pouco críveis. São papéis em branco com uma ou outra coisa escrita, sem algo que conecte isso em uma escrita coesa. A partir de Shinjuku, as mortes de Jujutsu perderam qualquer valor que poderiam ter, não só por esse momento.
Por vários capítulos a luta com Sukuna entrou num padrão estúpido de um personagem partindo pro X1, morrendo e sendo trocado por outro. Foi assim com o Kashimo, depois com o Higuruma, depois com o Yuta, com o Kusakabe, até finalmente eles perceberem que era só ir todo mundo junto. Nesse meio tempo, o Kashimo morreu, mas a morte... Isso parece muito bullshit dele, tá? Eu não sei, mas parece muito bullshit. Dava pra realmente ir todos juntos? Não tinha alguma coisa impedindo? Não é possível que o Gege fez isso, tá ligado? dele foi irrisória. Ou será que não tem nenhum tema narrativo? Porque ele era um personagem super recente que mal teve tempo de tela, então não importou pra gente. Tudo bem, o tema de feiticeiros serem ferramentas tá aí, mas tema por tema não é bom nem ruim, então só foi preguiçoso Até aqui. que dava. O Higuruma também foi assim, mas até pior porque ele foi revivido pelo Gege do nada, que nem o Yuta. Então ou as mortes eram irrisórias, ou utilizadas até demais, ou o Gege decidia voltar atrás usando uma justificativa Ia criada todo morrer junto. em cima da hora, que nem foi com o Yuta depois do É porque o ponto não era, tipo, eles ganharem tempo pra decidir, pra fazer alguma coisa, algum plano mais eficaz? Ou era só, tipo, tentar matar ele logo ali e já era? corpo do Gojo. Isso desvalorizou o Sukuna como vilão também, que no fim mal deixou rastros de destruição nesse final, com ninguém relevante morrendo além do Gojo, e fez parecer tudo um passeio no parque. Os próprios capítulos depois parece que fizeram isso de propósito, com o grupo discutindo como eles poderiam ter ganhado mais fácil do Sukuna, como se não tivesse sido um sofrimento para conseguirem sobreviver. Todo o peso que uma luta com a maior maldição da história deveria ter, se perdeu. Esse peso todo Acho que era pra ir cansando ele, entendi. se resumiu apenas à morte do Gojo, que sinceramente também não foi muito boa. O autor fez ela com o intuito de surpreender quem estava lendo, já que Por quê? Por que é surpreender? Tipo, não é narrativamente bem feito? o capítulo terminou com Narrativamente, sentido lógico, o Gojo tinha que morrer ali narrativamente? ele confiante e no outro começou com ele morto. Mas por surpreender não significa que é algo positivo. O Gojo durante a história toda foi usado como uma ferramenta pela sociedade e resumido pela sua força, e morreu sendo tratado assim. Eu entendo que essa é a temática dos feiticeiros e principalmente do Gojo, mas não faria mal dar uma morte mais construída pro personagem mais importante do mangá, principalmente por depois não ter tido sequer um momento de luto pro cara. Isso parece desejo, não parece ser... Isso só parece desejo, isso não parece ser qualquer problema narrativo ou problema de um roteiro. O mundo de Jutsu trataria Parece fanfic, eu quero que seja assim. ele como ferramenta descartável, tudo bem. Mas os seus alunos sequer demonstrarem tristeza, é loucura, pô, é bizarro. O Itadori mata o Sukuna e um capítulo depois já corta pra eles tranquilos, brincando, discutindo e ignorando as poucas mortes que tiveram no arco. Cara, mas às vezes você... Assim, eu não vou argumentar a qualidade sobre isso, mas... Qualidade disso. Mas às vezes o personagem, ele pode agir de maneira mais artificial pra poder guiar o telespectador a um sentimento idêntico, tá ligado? Às vezes sai bem, às vezes sai bom, às vezes sai ruim, tá ligado? Tipo, existe um anime chamado... Esqueci o nome do anime. É um anime de robô, sobre máquina. Tem alguns personagens que falam mais artificialmente, tá ligado? De maneira mais pra frente, de maneira mais robótica, etc. É artificial, tipo, fica meio cringe às vezes, mas é pra você dar uma intenção ali de robô, né? De caralho, estamos vendo uma obra onde a gente não sabe quem é robô e quem não é. Talvez isso aí, tipo, os alunos dele estejam fazendo gracinha e tratando como se nada tivesse acontecido, porque, tipo, esse é o tema de Jutsu, então, tipo, você tem que concordar com o tema de Jutsu. Existiu Tá inserido ali. peso por terem acabado de sair da suposta Como eu disse, às vezes sai bom, às vezes sai ruim, depende sempre do contexto. luta mais difícil, traumatizante das suas vidas. Não existiu o meio de tudo isso. Uma das poucas coisas que o Itadori tinha no mangá era a relação de irmão com o Uchozo. Mal trabalhada? Talvez. Mas pelo menos existia, e nem pra isso o Gege ligou. O Itadori seguir em frente não significa que ele tem que ignorar a morte do mais próximo de um irmão que ele teve, porra. O Gege é um autor que priorizou muito mais a lógica do que criar uma história que realmente se conecte com o leitor. Isso se evidencia com ele gastando os capítulos restantes em ficar falando sobre cenários hipotéticos da luta, trazendo o personagem de volta como uma explicação coerente com o sistema de poder, mas merda pra parte sentimental da história e pela pior decisão no mangá inteiro, o Gojo Yuta. O Gojo Yuta demonstra o grande problema narrativo que Jujutsu possui. Imagino que todo mundo tenha percebido que Shinjuku seguiu um padrão. Um personagem chegava pra lutar com Sukuna, tinha um plano, depois de executar o plano, mostrava ele pensando no Como eu disse, parece muito mais desejo dos Estados Unidos do que qualquer argumentação válida. plano antes.
o Sukuna ficava perto de ser derrotado, do nada tirava algo para sobreviver, isso era explicado, o ciclo se repetia. O Gege, ao invés de mostrar a preparação para o momento antes, mostrava depois. Sim, Eu sempre vi o tema do Gojo ser justamente ninguém se importar com ele, a não ser quando precisam da força dele. Eu acho que eu via, como eu disse, eu não terminei. Mas eu via muito mais o tema do Gojo, não com isso, sobre ninguém se importar com ele, a não ser quando precisam da força dele. Eu via mais como ele ser afastado, mas não só por conta das pessoas não se importarem e assim vai. É mais um afastamento de ele não conseguir se conectar, tá ligado? Eles não estar na mesma página. Digamos que todo mundo tem, tipo, todo mundo tem 30 de QI e você tem 200. Você não vai conseguir falar com ninguém, porra. Você não vai conseguir interagir com ninguém. É isso. Não é que não se importam, é que não conseguem chegar perto dele. Tipo, não dá pra entender a língua dele. Não dá pra entender o que ele fala, não dá pra entender o que ele age, não dá pra entender. É outro cara, é outro nível. E algumas pessoas que tentam não conseguem, né? sem nenhum Não conseguem fazer conexão, porque ele é só, tipo, muito diferente. indício prévio. Isso é uma merda, porque graças a isso, ele podia simplesmente fazer qualquer coisa que ele quisesse e usar qualquer explicação, já que não precisava ter algum indício antes e ele ia explicar depois. Gojo Yuta foi assim, o máximo que teve foi a informação de que o corpo do Yuta foi Que, óbvio, eu acho que a temática de objeto não tá no Gojo, tá ligado? Isso de ninguém se importar a não ser da força. Isso aí eu acho que tá mais nos feiticeiros no geral. Não acho que seja uma temática do Gojo. Eu acho que por ele ser o feiticeiro mais forte, pesa mais nele. Só que eu acho que o tema dele é esse distanciamento de talento, né? É ele ser absurdamente talentoso e isso acaba afastando as pessoas. elevado, mas vários outros corpos foram elevados. Nunca se imaginaria essa solução. E essa solução por si só é ridícula, porque não mudou nada na luta, ou ao menos na história. O Sukuna não foi fatalmente enfraquecido por isso, e só serviu para tirar mais momento do Itadori e para fuder mais ainda com Gojo. A desculpa é que isso tematicamente era bom, porque mostrava mais uma vez que os feiticeiros só são ferramentas ao ponto Desculpa, mano. disso valer até depois da morte, blá blá blá. Só que isso não agrega em porra nenhuma. Você ficar repetindo a cada momento esse tema não vai fazer dele mais profundo. A esse ponto já estava até repetitivo de tantas vezes que isso foi usado no mangá. Você tem que adicionar mais camadas pro tema e não só repetir ele com personagens diferentes. Mas o que é camada pro tema? O que é um exemplo de camada, entendeu? Agora que era um momento de exemplificar, e não exemplifica. O que é um exemplo de camada? O que era? Como que traz esse tema? Outras visões? Outros momentos de feiticeiro sendo usados como ferramenta? Mas, tipo, já o contraponto do Sukuna. O Sukuna, como ele não quer ser usado como ferramenta, ele se rebelou e virou um diabo, porra. Virou um anarquista, maluco. O que é o que é, exatamente? E outro problema que agrega nisso, do Gege priorizar a lógica acima do que seria interessante pra história, é a própria morte do Kenjaku. Porra, o vilão genial que viveu séculos pensando no seu plano supremo, que sobreviveu a um literal buraco negro da Yuki, basicamente morreu por Takaba. O Yuta finalizou, mas a luta foi com Takaba. Eu não tenho nada contra o personagem em si, mas ele foi um cara irrelevante apresentado há pouco tempo que já teve um papel fundamental só porque o Gege deu um poder super fudido pra ele que era difícil de também tem o paralelo com o Geto, né? não ser Verdade. usado e era muito difícil ser driblado. Qual valor teve a morte do Kenjaku pra esse cara? Qual valor teve todo o stand-up além de ser, sei lá, criativo? O personagem morreu e acabou. Não teve um momento introspectivo, não teve um plano B que era esperado pra alguém que sobreviveu a coisas piores, não teve nada, só foi um descarte de personagem. Logicamente a morte dele faz sentido, mas pra história só foi um desperdício do que era pra ser o maior E parece novamente o que quer, tá ligado? Eu vejo facilmente uma pessoa olhando isso falando bem. vilão Parece muito mais o que ele quer do que o que, sei lá. junto com o Sukuna. E é o que eu falei, beleza, você dá a sua opinião e falar o que você quer e o que você não quer. Só que, tipo, não dá pra entender o porquê que ele quer isso, em momento algum. Que no fim nem Só dá pra entender que ele quer. chegou perto de dar trabalho nesse arco final. O personagem foi atrás de Ele tá reclamando, basicamente. países do próprio exército americano para concretizar o plano dele, mas isso também foi abandonado e acabou rápido. Tanto o Sukuna quanto o Kenjaku acabaram sendo inferiorizados como vilões de formas diferentes. A narrativa de Jutsu, especialmente Shinjuku, Meio Marco Esmunga, não é meio Marco Esmunga. parece planejada. Parecia que ele só ia colocando as ideias que saíam na cabeça.
Tipo o Yuta usando a expansão de... Parece que ele tá puto, mano, e falando sobre, reclamando de várias coisas. Agora eu vou xingar a expansão de domínio. Agora eu vou xingar a animação. Ué, agora é os temas. Porra, agora é o Sukuna também, porra. Tá Também. ligado? Saí, pô, reclamando pra caralho. Foi inútil e nem deu um outro ar pra luta, já que durou pouco. O Hikuruma sendo hypado como alguém com potencial maior que o Gojo, pra no fim ser driblado pelo Sukuna tirando solução do cu. O Kusakabe também sendo dito como uma outra promessa do um cap sem dar dano relevante e só não morrendo porque surgiu o próximo personagem pra gastar tempo à toa, vulgo Miguel. Ele só ia atacando o personagem e ia vendo no que dava. E depois de todo E no final, tipo, é um vídeo sobre nada, tá ligado? Tipo, não dá... problema Eu realmente ainda não sei o porquê que ele odeia as coisas. durante o mangá todo, o Gege Akutami não teve nem a decência de escrever uma boa conclusão. Mostrar o peso da luta para os personagens que participaram pro mundo? Não. Mostrar mais o Kenjaku do Sukuna pra compensar não ter concluído tudo que deveria deles? Não. Mostrar o final da porra do jogo do abate? Não. Obviamente, mostrar o plot da velha Handle e uma última missão bonitinha do trio principal é muito mais importante, uma conclusão super inteligente, porque... Nossa, mano! Nossa, mano! Paralelo com isso, que genial, mano! Paralelo! Nenhum maior fã de Jutsu consegue defender um final que não conclui nada da história. Nada dos seus personagens, nada do mundo. Pô, o cara meteu até... Mas não é um pouco desse ponto, não, mano? É não ter conclusão? Esse é um ciclo de proletário bosta que não acaba? O Kenjaku Não é um pouco o tema de Jutsu? ali vivo. Tipo, talvez não seja exatamente o Kenjaku. Talvez seja um Kenjaku idealizado pelo Takaba. Mas foda-se, ainda é o Kenjaku. A conclusão não cubre bem nem o básico de uma conclusão, porque não responde nada. O final dá a entender que a vida no mundo continua igual, só que sem Gojo, Sukuna e Kenjaku, só isso. Eles continuam estudando e indo em missões sendo os mesmos que já eram antes das mesmas formações. Nem a porra da discussão do Gojo e do Geto sobre erradicar ou não a energia amaldiçoada foi concluída, sendo que era uma das únicas discussões interessantes do mangá inteiro. A gente não sabe nem as consequências. Ou as Não, esse vídeo foi alguém da live passada, não lembro mais, mano. consequências My bad, rapaziada. são Acho que foi o tratadas Hélio. como algo mínimo que já foi Não resolvido. sei. Não lembro. Como o fato do Japão agora saber sobre a sociedade do Jutsu. Não entra na minha cabeça que Jutsu não vai ter uma continuação. Não porque eu queria que tivesse, mas sempre porque o final pareceu mais uma brecha do que uma conclusão. Como eu disse, gosto de algumas coisas de Jutsu. Inclusive acho o Gojo vs Sukuna uma ótima luta. Mas são só migalhas de qualidade num todo, que não funciona e não é interessante. A leitura semanal foi tenebrosa pelos Mas eu não entendo por quê. cliffhangers falsos do game. Eu tenho minha opinião sobre Jutsu. Eu tenho minha opinião do porquê não funciona. E talvez se eu fosse comunicar ela, eu comunicasse igual os Satoshitos. Só que vendo, tipo assim, ele teve a possibilidade de ver o vídeo, entendeu? Sacou? Da mesma forma que o roteiro que eu escrevi do vídeo Shadow of the Colossus, por exemplo, eu li, eu vi que tá uma bosta, e eu apaguei. Tipo, ele consegue ver o vídeo dele antes de postar. Por que ele não vê o vídeo antes de postar? E aí fala, putz, não consigo entender muito bem o que eu tô falando. Deixa eu não postar. GG. Mas eu praticamente só li os últimos 10 capítulos semanalmente. Não foi uma leitura direta, mas ainda foi cansativo, então não tem nem a desculpa de que ler semanalmente é pior. Não, eu li mais acumulado que semanalmente, e ainda foi ruim. Jujutsu falha como Battle Shonen, falha como mangá, falha como tudo. Mas por Daqui a quê? 30 anos só Gojo e o Sukuna vão ser lembrados, o resto do mangá não é marcante. Quem vai lembrar das lutas do jogo do abate entre personagens relevantes? Quem vai lembrar do arco do Mahito com o Isso aí é verdade, já não lembro, né? Já não lembro, inclusive. mente superficial do Junpei, ou do arco dos estudantes irrelevantes de Kyoto. Infelizmente a qualidade toda se resume a apenas um personagem. Até mesmo outros como Sukuna e Geto, que são bons pelas relações que possuem com o Gojo. A discussão mais interessante do mangá inteiro também tem o Gojo como foco. O Gege fez um gojocentrismo que atrapalhou o resto e depois ainda jogou pra merda o próprio Gojo e não compensou isso com outros E personagens aí, mano? e plots interessantes. Só desperdiçou tudo que ele tinha de potencial. Jujutsu é ruim, não tem mais o que falar. É isso aí então, mano. Não tem mais o que falar, cravado, né? Ele fala como se ele tivesse, tipo, terminado. Caralho, toma, um ponto final, prego no caixão de Jujutsu. Toma, Jujutsu, toma, Gege. Pum. Caralho, entendi porra nenhuma, mano. Que videozão, mano. Sei lá, mano. Falou tudo e não falou nada. Literalmente, mano. Literalmente, vídeo de nada, mano. Vídeo de nada, cara. Sei lá, mano. Quem pagou aí, mano. É o Satoshitos, né, mano? É o Satoshitos. Tamo junto, Satoshitos. Tô vendo essa evolução aqui, mano. Ano que vem tu melhora aí. Ele copiou meu Isus, né? Copiou meu Isus. Ele é fã, né? É fã. A gente sabe que ele é fã, né? A gente sabe que ele é fã, a gente sabe. É.